Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar da cura do cego de Betsaida. Está unicamente no livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. E o texto diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Glórias a ti, Senhor. Esse texto que aparece só no livro de Marcos fala da cura desse cego em Betsaida. Apesar de ser um texto pequeno, ele tem muita colocação para a gente fazer, a começar pelo modo que Jesus operou neste cego. Porque Jesus, ele tinha uma maneira própria, peculiar, de atender a cada pessoa sob o mesmo problema. Então, alguns outros cegos também foram curados. Ele usou cada um método diferente, um modo diferente de agir, porque para cada caso o Senhor tinha um propósito. No caso desse cego, a gente vê aqui no versículo 22 que eles lhe trouxeram um cego. Naquele tempo, na época de Jesus, havia uma relação muito triste entre a doença, no caso um defeito físico ou mental, com o pecado. Então as pessoas sempre argumentavam que aquela pessoa era daquele jeito, tinha aquele defeito, aquela deficiência, porque os pais tinham pecado ou ele mesmo havia pecado. Seria como um pagamento de culpa, um resgate. Mas sempre houve pessoas caridosas, pessoas solidárias, que pensavam diferente e que cuidavam dessas pessoas. Foi o caso deste cego, que teve alguém que levou até Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando viu o cego, tomou pela mão. Aqui há um exemplo de como o Senhor cuida de nós. Ele nos toma pela mão. Mesmo quando achamos que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor está distante, na verdade, Ele sempre está próximo de seus filhos. Ele sempre está ao alcance de nossa mão. Então, Ele nos toma pela mão, mesmo quando estamos desesperançados, porque o Senhor conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa falha, e Ele sabe que somos humanos, e às vezes o sofrimento é muito grande, que começamos a desacreditar que seja possível um milagre, mas o Senhor Jesus, Ele sempre respondeu positivamente às orações. O Senhor Jesus sempre esteve presente para tomar os seus filhos pela mão e socorrê-los e ajudá-los. As pessoas que levaram o cego a Jesus já tinham ouvido falar dele. Prova é que eles reconheciam que com apenas um toque o Senhor seria capaz de curar aquele homem e livrá-lo daquele mal que deveria atormentá-lo muito, porque não é fácil a pessoa, além de ter uma cegueira, uma limitação física, ainda ser estigmatizado como um pecador ou como descendente de pessoas pecadoras que estava por elas pagando uma culpa. E na verdade não é assim. Jesus levou esse homem fora da aldeia. O Senhor sabe quando
é necessário que retire a pessoa da aldeia. A aldeia representa o mundo com suas concupiscências, com suas mazelas, com tudo que há de malignidade. E não foi à toa que o Senhor tomou esse homem pela mão e tirou-o para fora. O Senhor tinha propósito para curá-lo longe daquela multidão, daquelas pessoas que estavam ali aguardando o desfecho. E o Senhor, mesmo sabendo do resultado que ele iria curar aquele homem, ele pergunta o que ele estava vendo, se ele estava enxergando. Jesus sabia que ele já estava enxergando e até o grau de nitidez com que ele estava vendo. Mas o Senhor pergunta porque tudo que o Senhor faz, ele deixou registrado. Então esse registro ficou para nós até os dias de hoje. E esse homem recobra a vista, mas ele responde que via homens como árvores se movendo. A gente crê que ele não deveria ser um cego de nascença, porque ele tinha a noção do que fosse uma árvore e também desse movimento de árvores se movendo. Ele deve ter ficado cego por alguma doença, por algum infortúnio ou acidente. O fato é que Jesus estava querendo fazer um milagre completo na vida dele, que na verdade o Senhor sempre faz por completo. O Senhor faz tudo imediatamente. Nesse caso, por um propósito que só o Senhor sabe, ele quis fazer em 2 etapas, mas em nada tira o mérito de Jesus, o poder de Deus, de maneira alguma. Isso seria para que nós hoje interpretássemos sem contrariar a ideia do Evangelho. Então, assim, nós inferimos com o nosso modo de pensar que Jesus, ele fez dessa maneira porque ele achou que naquele caso, para aquele homem, seria o melhor, porque ele conhecia o coração dele, conhecia o pensamento, conhecia suas reações e para Jesus seria essa a melhor forma de curar aquele homem. Nós também, quando nós nos convertemos, aí acontece aquele primeiro amor. Nós ficamos muito entusiasmados com Jesus, entusiasmados com a palavra, sempre queremos estar na presença do Senhor, buscamos o tempo todo, jejuamos, participamos de reunião de orações, mas muitas das vezes isso vai se arrefecendo com o tempo e nós vamos nos afastando. Não que o Senhor se afaste de nós, mas aqueles primeiros momentos de tanta alegria, de tanta convivência, intimidade com o Senhor, vai diminuindo e as pessoas, sem pensar, sem querer, vão se distanciando de Deus. E isso pode causar uma cegueira, porque à medida que ficamos longe do Senhor, corremos o risco de pecarmos em maior escala, com mais frequência, porque quando estamos em intimidade, buscando ao Senhor em oração, diuturnamente, o Senhor está sempre com os ouvidos inclinados a nos ouvir. Então nós começamos a enxergar de maneira distorcida e muitas coisas que nós compreendíamos passamos a questionar. Porque o Espírito Santo é que nos dá direção, é o Espírito Santo que nos dá discernimento, é Ele que nos ilumina para que nós busquemos sempre respostas para as nossas indagações, para as nossas dúvidas. E quando afastamos, muitas vezes perdemos o interesse de conhecer melhor a palavra ou de ter um maior e melhor entendimento. Senhor Jesus, então, colocou de novo as mãos nos olhos do homem e ele passou a ver claramente. Esse homem necessitou, por razões que o Senhor sabe e nós não temos conhecimento, de um segundo toque. E aí nós fazemos um paralelo com a nossa vida espiritual. Nós já estamos convertidos, mas mesmo assim,
nós vamos aos poucos entendendo mais dos planos do Senhor para a nossa vida, nós buscamos mais a leitura, a intimidade, a oração, porque nós estando convertidos ao Senhor, é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande estar na presença do Senhor. Mas vários toques são acrescentados por Jesus, através do Espírito Santo. Então, vários toques ao longo de nossa vida, ao longo de nossa caminhada espiritual, nossa caminhada cristã, o Senhor vai clareando muitos fatos, muitos detalhes em sua palavra que inicialmente passou-nos despercebidos, começamos a entender com mais profundidade, com mais detalhes, com mais entendimento, porque quando estamos com a nossa visão espiritual embaçada, quando não estamos buscando o conhecimento da verdade de Deus, nós não enxergamos com clareza, nós teremos uma visão espiritual desfocada, e quando enfraquecemos, nós estaremos sujeitos a qualquer tipo de doutrina, nós estaremos como folhas ao vento, onde o vento passar, nós iremos, e nós não podemos viver nessa desconfiança, nessa insegurança, porque para Deus interessa que vivamos a verdade, e a verdade é a palavra do Senhor, é tudo que ela nos coloca, é o manual de conduta, é o nosso manual de comportamento, é tudo para a nossa existência, porque o livro de Deus, esse livro escrito por 40 pessoas, mas essa palavra inspirada é uma palavra que serve de guia, de roteiro para a nossa vida, não somente nossa vida espiritual, mas para a nossa vida de maneira geral, porque aqui tem todo o conhecimento de que precisamos para viver bem, para nos relacionar bem, independente de o toque ser único ou ser mais, não muda, o Senhor sempre está nos fazendo crescer de uma maneira ou de outra. Em Provérbios, capítulo 4, versículos 18, diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia claro. À medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, que vamos nos instruindo na palavra, no estudo e na busca do Senhor, nós vamos ficando cada vez mais iluminados pelo Espírito Santo de Deus e muito mais passamos a entender da palavra. E então eu escolhi esse versículo, esse capítulo e versículo em Provérbios para mostrar que o conhecimento, a luz do Senhor, ela vem aos poucos e ela vai crescendo, ela vai nos iluminando e nós vamos entendendo mais, compreendendo mais. E quanto mais nós conhecemos do Senhor, nós amamos cada vez mais e mais tensionamos buscá-lo. Torna-se dia claro, dia pleno, quando no conhecimento da verdade nós estamos experimentados, porque buscamos com afinco, buscamos com seriedade, buscamos com verdade de nosso coração. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 11, diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Normalmente, uma criança, ela tem atitudes de criança, fala igual criança, deve se vestir como criança, embora muitos adultos vistam a criança como se fosse adulta, e deve comportar como criança. E quando for homem, ele tem que deixar essas coisas para trás. Paulo fala aos Coríntios, porque na igreja de Corinto, as pessoas estavam muito imaturas na fé, engatinhando mesmo, não estavam buscando o pleno conhecimento da verdade, estavam conformadas com o que sabiam. E isso é muito perigoso, porque a pessoa tem que estar
muito inteirada da palavra, tem que estar sempre buscando, para que o Espírito Santo sempre seja presente e nos ajude com o discernimento, para que nós não naufraguemos em fábulas, em coisas que não estão na Bíblia, ensinamentos que são de homens e não são da parte de Deus. Então, quando nós somos crianças na fé, até muitas vezes bebês na fé, nós estamos andando na contramão, porque nós não vamos ter condição de receber a palavra. Ela vai ser muito forte para nós, muito dura para nós, porque nós não temos compreensão e vivemos também de maneira a não aceitar aqueles preceitos, aqueles propósitos, por não compreendê-los, por não entender o significado e a razão daquele ensinamento. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: desejai como meninos o puro leite espiritual, a fim de por ele nascerdes para a salvação. Então, o foco é a salvação. Mas para atingir, para crescer para a salvação, nós precisamos alimentar com o leite verdadeiro, o leite original, não qualquer leitinho que não faz crescer, que apenas dá uma impressão falsa de saciedade, mas na verdade não está saciando. Então ele fala o puro leite espiritual. A pessoa que não se alimenta do puro leite espiritual, ela não cresce. Então, quando estamos incipientes na fé, estamos começando a caminhada, nós não podemos aceitar qualquer ensinamento, qualquer doutrina. O leite que faz crescer espiritualmente é o leite verdadeiro, é o leite extraído da verdade de Deus. Não pode ser qualquer um, porque a pessoa que alimenta de qualquer leite, ela está bastante aberta a conhecimentos que não são do agrado de Deus, a falsas doutrinas, a verdades aparentemente verdades, mas que levam a pessoa para caminhos de perdição. Em Lucas capítulo 22, versículo 32, diz o seguinte: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Essa passagem parece que é para uma pessoa que não tem experiência com Jesus, que não conhece a Jesus. Mas, na verdade, Jesus estava falando com Pedro, aquele que tinha uma certa liderança entre os apóstolos. Muitas das vezes era ele que falava com o Senhor pelos outros. Ele era quase que um intermediário. Ele participou de todos os milagres, ele indagava, foi ele que quis andar sobre as águas, ele era intrépido, ele não poupava palavras, ele era um homem sanguíneo, ele não guardava nada para si, mas na verdade ele não havia convertido antes da morte e da cruz. Ele não ainda tinha convertido. Tanto é que Jesus chama a atenção dele. Ele queria que o Senhor se livrasse da cruz. E o Senhor chamou a atenção dele porque era a missão. Ele veio para isso. E falou que ele estava falando por Satanás. Então ele não era convertido. Por isso que o Senhor diz: quando te converteres, fortalece seus irmãos. Mas depois que ele nega Jesus, que houve aquele arrependimento quando ele encontra com Jesus ressurreto, que ele abre o coração e chora muito e sente um arrependimento muito profundo, aí realmente ele se converte. E depois, quando houve aquele dia em que o Espírito Santo desce sobre quase 3.000 almas
Pedro faz o seu primeiro discurso e ele falou com propriedade, ele falou com conhecimento, ele falou cheio do Espírito Santo. E essas pessoas, quase 3.000, perguntaram como fariam para serem salvas. Então ele mexeu com a alma, ele mexeu com a fé daquelas pessoas, porque ele falou da parte de Deus, ele falou movido pelo Espírito Santo. E nós, quando falamos na carne, é muito diferente. Quando falamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, é diferente. A fala convence, porque não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Por isso todos se sentiram faltos diante de Deus e buscaram junto de Pedro, que falou aquela palavra da verdade, como fariam para serem salvas. E Pedro fala de arrependimento, porque foi isso que aconteceu com ele. Ele teve que se arrepender amargamente de seus pecados. Nós também precisamos arrepender para que o Senhor, para que haja resgate. E nós somos pecadores, mas temos que estar atentos e sempre que pecarmos, recorremos ao Senhor, porque Ele sempre está pronto a perdoar. Que nós não sejamos cegos espiritualmente, porque o cego anda tateando e nós não podemos andar como se nada estivéssemos enxergando, porque a pior cegueira é a espiritual, porque não deixa que nós reconheçamos a presença de Deus, que nós compreendamos a sua palavra, que nós possamos crescer. Sem a palavra de Deus, sem a compreensão da palavra, cegos espiritualmente, estamos impedidos, porque os nossos olhos estão embaçados. Paulo, que sabia muito de lei, sabia muito, era um homem que tinha um papel importante no sinédrio, não lhe faltava conhecimento, mas precisou enxergar, precisou que as escamas caíssem em seus olhos, para que ele recuperasse a visão espiritual. Que o Senhor nos abra os olhos do Espírito, para que nós possamos crescer dia a dia, para que nós possamos também levar outros a Cristo, não porque temos virtudes, mas porque é o Espírito Santo que fala por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que perdoe os nossos pecados. Amém e amém.